Venezuela já foi um país de grandes sonhos, abençoada com as maiores reservas de petróleo do mundo, superando até mesmo a Arábia Saudita. Durante boa parte do século XX, parecia que a nação estava destinada a uma prosperidade sem fim. Mas o que aconteceu com essa terra rica, que um dia foi a mais próspera da América Latina? Os cidadãos da Venezuela estão pagando um alto preço. O conflito atual mergulhou o país em uma profunda crise econômica, deixando o povo apavorado e desesperado. Milhões já fugiram para outras nações, incluindo os Estados Unidos. Nas ruas de Caracas, a tensão aumenta, e o governo mobiliza forças armadas. Atualmente, milhões de venezuelanos enfrentam a pobreza extrema, lutando para encontrar alimentos, remédios e até mesmo o básico, como água potável e eletricidade. O dinheiro que antes comprava um carrinho cheio de compras agora mal consegue arcar com um pão. Em momentos críticos da crise, as pessoas carregavam sacos enormes de dinheiro apenas para adquirir pequenas coisas. Algumas lojas até deixaram de contar o dinheiro e passaram a pesá-lo, devido à urgência. A diferença entre o que a Venezuela poderia ter se tornado e o que agora é tão chocante que quase parece um outro país. Então, como uma nação que já foi uma das mais ricas da América Latina chegou a essa situação de miséria? Vamos explorar essa trajetória, desde o auge do país até as escolhas fatais que levaram à sua queda, enquanto observamos os pequenos sinais de mudança que surgem hoje. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo. No início do século XX, a Venezuela era um lugar diferente. O petróleo começou a moldar a nação na década de 1920, e até os anos 50, o dinheiro do petróleo entrava sem parar, transformando o país. Cidades como Caracas eram cheias de carros novos, edifícios reluzentes e uma classe média em expansão vivendo melhor do que muitas pessoas de nações vizinhas. Naquela época, a riqueza por pessoa na Venezuela estava entre as mais altas da América Latina, superando até alguns países europeus, com um PIB per capita equivalente a mais de US$ 99 mil em valores atuais. O petróleo não era apenas um produto, era o coração de tudo. Essa riqueza petrolífera criou uma forte classe média, proporcionando bons empregos e estabilidade, ao contrário de muitos vizinhos que viviam em caos. Com o avanço da produção de petróleo, trabalhadores de diversas partes do mundo, incluindo Colômbia e Portugal, afluíam para o país em busca de oportunidades. Regiões como Maracaibo vibravam com a movimentação de navios transportando petróleo para compradores ao redor do mundo. A Venezuela se tornou conhecida como a estrela brilhante da América Latina. Entretanto, o problema foi a dependência excessiva do petróleo. Praticamente toda a economia se baseava nessas reservas, o que impediu o desenvolvimento de outras indústrias, como fábricas e fazendas. Quando o preço do petróleo começou a cair na década de 1980, a encrenca veio rapidamente. A inflação disparou, e a sociedade ficou empolvorosa. Por volta de 1989, a inflação chegou a 84%, e os tumultos tomaram conta das ruas de Caracas, resultando em centenas de mortes durante episódios conhecidos como Caracazo. Como uma nação rica se tornou tão vulnerável e frágil? Precisamos examinar as decisões e os eventos que definiram a trajetória da Venezuela. As mudanças eram necessárias, mas mesmo diante das evidências, os governantes não alteraram suas práticas. A busca por soluções duradouras foi postergada em favor de medidas superficiais que apenas mascararam as fraquezas estruturais. Esses deslizes e a falta de adaptação às mudanças do mercado global deixaram a economia venezuelana à mercê de forças externas. Cada novo revés trazia à tona o quanto a nação estava mal preparada para enfrentar crises, e a dependência do petróleo sem alternativas de desenvolvimento faria a estrutura econômica desmoronar. Com a queda do preço do petróleo, as promessas de prosperidade se tornaram promessas vazias. O que acontecerá a seguir? A história continua a se desenrolar, e as consequências dessas escolhas brilhantes se tornam cada vez mais profundas. A transformação que todos esperavam se tornou um pesadelo, e agora, em meio ao caos, a questão permanece: a Venezuela pode se reerguer? O futuro do país está em completo jogo. Venezuela, um país que já foi sinônimo de prosperidade, hoje enfrenta um colapso devastador.
Havia tempos em que a nação ostentava a maior reserva de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita. Durante o século XX, o futuro parecia promissor, com cidadãos vivendo uma vida de conforto e abundância. Mas como a riqueza de uma nação se transforma em miséria? A resposta está em sua história trágica. O segredo do sucesso de Venezuela estava em seu petróleo, que não era apenas um recurso, mas a espinha dorsal da economia. Graças a esse precioso recurso, a classe média floresceu. As pessoas desfrutavam de bons empregos e a sensação de estabilidade contrastava radicalmente com a realidade de seus vizinhos. O acesso à saúde melhorou, e a educação estava mais acessível. Durante anos, parecia que a pobreza e o caos, que afetavam outras partes da América Latina, eram problemas distantes. A economia vibrante atraía trabalhadores de países como Colômbia e Portugal. Cidades como Maracaibo se tornaram centros pulsantes, abastecidos por navios que transportavam petróleo para o mundo. Ao longo do tempo, Venezuela conquistou a fama de estrela brilhante da América Latina. No entanto, confiar excessivamente em um único recurso sempre foi um risco imenso. À medida que o tempo passava, a dependência do petróleo tornava-se evidente. Quase toda a riqueza do país vinha desse único produto, e não havia esforço para diversificar a economia. Nos anos 1980, quando os preços do petróleo despencaram, a realidade se tornou trágica. De cerca de $35 o barril a menos de 15, uma onda de crise se seguiu. Dívidas exorbitantes, inflação descontrolada e o descontentamento das pessoas se tornaram a nova face de Venezuela. Em 1989, a inflação atingiu os impressionantes 84%, culminando em revoltas nas ruas de Caracas, conhecidas como Caracazo. Uma realidade alarmante, a nação já importava a maior parte de seus alimentos, pois a agricultura local não conseguia competir com a inundação de produtos baratos vindos do exterior. Aquela que era uma terra de oportunidades agora ilustra a fragilidade de depender de um único bem. Mesmo após esses difíceis lembretes, as ações do governo permaneceram inalteradas. Em vez de resolver as questões básicas, continuou a financiar subsídios e programas sociais. Quando os preços do petróleo voltaram a subir, a superfície parecia tranquila, mas as fraquezas profundas permaneciam ocultas. O que parecia um ciclo de prosperidade se transformou em um abismo de desespero. Como se a nação estivesse presa em um labirinto sem saída, imersa em um mar de ilusões. E a pergunta permanece: como um país outrora vibrante se tornou um símbolo de ruína e desespero? A resposta não está apenas nas circunstâncias, mas nas escolhas que levaram à sua decadência. É um estudo sobre a fragilidade do poder, da riqueza e da responsabilidade. O que deve mudar para que Venezuela encontre um novo caminho? Venezuela, que um dia foi um ícone de prosperidade devido às suas vastas reservas de petróleo, enfrentou uma drástica transformação. Uma nação que parecia promissora agora se afunda em um abismo econômico. Com os cidadãos vivendo em pobreza extrema, muitos já abandonaram o país em busca de um futuro melhor. O governo, sob crescente pressão, mobiliza forças militares em meio a tensões com os Estados Unidos. Mas como esse país rico e vibrante se despedaçou? A dependência do petróleo, uma bênção que se tornou uma maldição, arruinou o futuro de muitos. No final da década de 1990, a insatisfação aumentava. A riqueza oriunda do petróleo se concentrava nas mãos de poucos, enquanto a maior parte da população lutava pela sobrevivência. Com um coeficiente de desigualdade chocante, muitos se sentiam à margem de sua própria nação. Neste cenário, emergiu Hugo Chávez, que prometeu mudanças e justiça social. Ele não era um líder comum. Em 1992, tentou um golpe militar, o que o levou a ser preso, mas o transformou em um símbolo de esperança para aqueles cansados da corrupção. Em 1998, com um discurso que ecoava o desejo de mudança, ele conquistou o poder e deu início à Revolução Bolivariana. Usando a riqueza do petróleo, investiu em áreas negligenciadas, como saúde e educação. Em poucos anos, a taxa de analfabetismo e pobreza despencou. Chávez transformou-se em um herói, suas promessas cumpridas graças aos altos preços do petróleo. Mas essa bonança escondia uma realidade incômoda.
O que parecia ser um renascimento, na verdade, mascarava fraquezas profundas. Ele buscou não apenas melhorar a vida interna do país, mas também aspirava a moldar o seu papel no mundo. Através de acordos de combustível acessível, conquistou aliados na América Latina, enquanto desafiava potências globais. No entanto, à medida que sua influência aumentava, a fragilidade estrutural da economia venezuelana tornava-se mais aparente. A máquina estatal continha feridas que não eram curadas. Quando a era de ouro do petróleo pareceu prometer um futuro brilhante, a sociedade não percebeu que estava construindo castelos de cartas. Como um país, ao invés de se diversificar, se tornou cada vez mais dependente de um único recurso. E quando a crise começou a se esboçar, eram as pessoas comuns que iam pagar o preço. Na sequência dos altos e baixos, o que restaria da Revolução Bolivariana na mente de um povo tão dividido? A desilusão crescia enquanto os estoques se esvaziavam e as prateleiras dos mercados secavam. Estamos prestes a descobrir qual será o destino de milhares de venezuelanos que ainda acreditam em uma mudança. O que será que vem a seguir? Uma história de esperança ou de desespero? Vamos adentrar os capítulos mais sombrios dessa narrativa impressionante. Venezuela, antes um símbolo de prosperidade, agora se encontra em uma encruzilhada sombria. A riqueza que fluiu por suas terras parece um eco distante, e a realidade se transformou em um pesadelo para seu povo. Como um país que possuía as maiores reservas de petróleo do mundo se tornou um exemplo de miséria e desespero. Prepare-se, pois essa é uma história de sonhos despedaçados, escolhas erradas e reviravoltas inesperadas. Nos anos 2000, com os preços do petróleo nas alturas, Hugo Chávez encontrou o combustível necessário para suas promessas. Ele construiu casas, distribuiu subsídios, garantindo que o gás e a eletricidade permanecessem acessíveis. Contudo, Chávez não se contentava em apenas governar Venezuela, ele tinha uma visão grandiosa. Usou o petróleo como uma ferramenta não só para a economia, mas também para conquistar aliados na América Latina e no Caribe. Através de acordos como o Petrocaribe, Venezuela fornecia combustível a preços baixos, ganhando apoio político em troca. Essa abordagem o tornou um herói para muitos que se sentiam negligenciados por potências globais. Dentro do país, a dinâmica mudava rapidamente. Chávez buscava controle absoluto e não escondia suas intenções. Eliminou o poder do judiciário e do legislativo, assegurando que decisões críticas fossem tomadas apenas por ele. Um dos passos mais significativos foi a tomada de controle da PDVSA, a estatal de petróleo. Durante uma greve em 2002 e 2003, Chávez demitiu milhares de trabalhadores qualificados, substituindo-os por aliados leais. Essa estratégia, embora aparentemente eficaz a curto prazo, teve consequências duradouras. A produção de petróleo despencou de 3,5 milhões de barris por dia em 1998 para apenas 2,5 milhões até 2013. Enquanto o país desfrutava da bonança dos altos preços do petróleo, a realidade se escondia. As importações começaram a dominar, e a economia, dependente de um único recurso, se tornava cada vez mais vulnerável. A queda da produção nacional resultou em uma grave crise, onde o governo, ao invés de diversificar a economia, continuou a gastar de forma irresponsável, sem reservas para enfrentar um possível colapso. Você sabia que, diferente de nações como a Noruega, que guardaram suas riquezas em um fundo colossal, Venezuela optou pelo consumo incessante? A falta de um plano de contingência se tornava evidente, e o cenário já prenunciava um desastre iminente. O que acontece quando um gigante adormecido começa a desmoronar? A história de Venezuela está longe de acabar, mas a catástrofe que se aproxima será devastadora para todos. E se você achou que tudo havia chegado ao fundo do poço, prepare-se para as consequências terríveis da moeda sem valor e da escassez de alimentos. O que os venezuelanos enfrentarão a seguir? A resposta pode ser mais sombria do que se imagina. A Venezuela já foi um lugar repleto de sonhos, situado sobre as maiores reservas de petróleo do mundo. No entanto, ao longo do tempo, o que era promissor se transformou em um pesadelo econômico.
A história que vamos contar a seguir nos levará por essa jornada de prosperidade a desespero, revelando como uma nação rica em recursos se tornou um símbolo de miséria e desilusão. Ao longo da década de 2010, as cicatrizes da má administração começaram a se mostrar abertamente. A produção local de alimentos despencou, com uma queda de 60% até 2014 em comparação com 1998. Foi como uma onda devastadora, os preços do petróleo caíram de mais de $100 por barril para menos de 30 até 2016. O impacto? Um desastre nacional. A principal fonte de receita da Venezuela secou, deixando a população em apuros. Frente a essa crise, o governo se viu forçado a buscar alternativas, mas a solução apresentada foi criar a Arco Minero de Orinoco, uma vasta zona de mineração que cobria cerca de 12% do território venezuelano, equivalente ao tamanho de Portugal. Este projeto, lançado em 2016, prometia ser uma solução para reviver a economia. No entanto, a realidade foi cruel. Em vez de impulsionar a economia, abriu as portas para desordem, destruição ambiental e violações de direitos humanos. As regiões mineradoras tornaram-se um terreno fértil para grupos criminosos, garimpeiros informais e gangues armadas conhecidas como sindicatos. Usando produtos químicos tóxicos como mercúrio para extrair ouro, esses grupos poluíram rios e envenenaram fontes de água, provocando problemas sérios de saúde nas comunidades locais, como defeitos congênitos e danos neurológicos. E aqueles que se levantavam contra essas atrocidades? Muitos foram silenciados ou desapareceram. Os lucros do rico solo não estavam indo para o povo ou para o governo, mas sim para figuras militares, oficiais corruptos e gangues, que usavam o comércio para se sustentar. O Arco Minero não era apenas um projeto econômico mal-sucedido. Tornou-se um símbolo da queda do controle estatal e da transformação da riqueza natural em uma fonte de sofrimento. Quando Hugo Chávez faleceu em 2013, Nicolás Maduro assumiu, prometendo continuar o legado de seu antecessor. Mas a verdade é que Maduro não tinha o mesmo apoio ou carisma. Agora, a pergunta que fica é: até que ponto essa história de riqueza e decadência pode se repetir? E como uma nação que deveria ser próspera se transformou em um dos maiores exemplos de falência econômica e social? Vamos desvendar essa narrativa que envolve escolhas difíceis, esperanças quebradas e a luta pela sobrevivência. Prepare-se para uma viagem pelos altos e baixos de uma Venezuela que parece perdida, mas que ainda aguarda pequenas faíscas de mudança e resistência. Venezuela, que já foi uma terra de grandes sonhos com as maiores reservas de petróleo do mundo, hoje enfrenta um cenário de desolação. Sua trajetória, que prometeu prosperidade, se transformou em uma amarga realidade. Os moradores, outrora privilegiados, agora lidam com o peso de uma crise econômica profunda. Como um país que já abrigou riquezas incalculáveis se transformou em um local onde a pobreza e a escassez dominam. Nas ruas, o desespero se torna palpável. Milhões de venezuelanos optaram por deixar sua terra natal, buscando abrigo em nações vizinhas, inclusive nos Estados Unidos. E a tensão com o governo local só aumenta, enquanto o exército é mobilizado para conter a insatisfação popular. Imagine um povo que mal consegue encontrar comida, remédios ou até mesmo água limpa. O dinheiro que antes comprava um carrinho cheio de mantimentos agora mal consegue adquirir um pão. Em meio a essa crise insustentável, surgem lembranças de um passado glorioso que agora parece distante. Voltando ao início do século XX, a Venezuela vivia um momento de esplendor econômico impulsionado pela exploração do petróleo na década de 1920. Até a década de 1950, o fluxo do ouro negro transformou a nação. Cidades como Caracas pulsavam com vida, carros reluzentes e uma crescente classe média. O país ostentava a riqueza per capita mais alta da América Latina, superando até algumas nações europeias. Mas essa dependência excessiva do petróleo se tornaria uma armadilha. Com a queda dos preços do petróleo nos anos 1980, a economia entrou em colapso, levando a um período de revolta e violência. A história dá uma reviravolta com a ascensão de Hugo Chávez em 1998. Prometendo mudanças, Chávez se tornou um herói para muitos ao usar o petróleo para promover programas sociais.
Contudo, essa promessa foi acompanhada de uma crescente concentração de poder e controle do Estado sobre a economia. O que parecia uma esperança, aos poucos se revelou uma nova forma de opressão. Em um desdobramento surpreendente, a Venezuela não apenas enfrentou uma crise econômica, mas uma verdadeira mudança no tecido social. O desespero trouxe à tona grupos criminosos que começaram a dominar as comunidades, substituindo até mesmo a polícia em várias regiões. A linha entre o governo e o crime se tornou praticamente invisível, criando um ambiente de terror e incerteza, onde qualquer ato poderia acarretar consequências fatais. Na década de 2010, a economia colapsou em um nível alarmante. A hiperinflação devastou o valor da moeda, enquanto as prateleiras das lojas estavam cada vez mais vazias. As condições de vida se tornaram insuportáveis, forçando muitos a sobreviver de forma precária. Um terço das crianças enfrentava desnutrição, enquanto a violência e a desesperança se tornaram a norma. À medida que a nação afundava em caos, uma pergunta ecoava: será que ainda há esperança para a Venezuela? O que irá acontecer com um povo que lutou tanto por um futuro melhor? A resposta pode estar no próprio destino do país e nas vozes que se levantam em busca de mudança. A luta pela sobrevivência é intensa e a jornada está longe de terminar. A história da Venezuela continua a se desenrolar, repleta de desafios e reviravoltas. Combatendo não apenas pela sua subsistência, mas pela própria essência de uma nação. A Venezuela, um país que já foi um paraíso de sonhos e riquezas, agora vive um pesadelo. No passado, rica em petróleo e recursos, parecia destinada à prosperidade infinita. Mas o que aconteceu com essa nação que outrora ostentava as maiores reservas de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita? Agora, o povo enfrenta uma dura realidade. A antiga riqueza se transformou em miséria. Milhões de venezuelanos são religiosos e fugiram, em busca de uma vida melhor, deixando uma nação em colapso. Agora, já não é apenas um embate econômico. É uma luta pela sobrevivência. Em meio a esse caos, o sistema de saúde entrou em colapso, não havendo condições para tratar doentes. Casos de malária dispararam de 36 mil em 2009 para mais de 400 mil em 2017. Entre 2013 e 2016, as mortes infantis aumentaram em 30%. Especialmente as gestantes enfrentam um cenário alarmante, com acesso restrito ao cuidado médico. A infraestrutura básica se desintegrou. Os apagões se tornaram rotina e a falta de transporte e água potável tornaram a vida insuportável. A saúde mental da população deteriorou-se, assim como a esperança. Em resposta, muitos se buscaram em crenças ou grupos comunitários para aliviar a dor. Esse nível de sofrimento forçou centenas de milhares a deixar suas casas. Ao final da década de 2010, centenas de pessoas enfrentavam as fronteiras apenas com uma mochila nas costas. Países vizinhos não estavam preparados. As cidades fronteiriças na Colômbia foram inundadas de refugiados e acampamentos surgiram em toda a América do Sul. Essa migração maciça não incluía apenas os desesperados, muitos eram profissionais qualificados, como médicos, engenheiros e professores. Com a desvalorização dos salários, até os mais bem formados não viam motivo para permanecer. Historicamente, as universidades mais renomadas do país perderam talentos valiosos. Entre 2013 e 2022, mais da metade dos médicos da Venezuela deixou o país. Hoje, os hospitais estão sem cirurgiões e profissionais de saúde. As escolas, por sua vez, muitas vezes funcionam sem professores. Em certas regiões rurais, a educação formal se extinguiu. A pergunta que permeia o ar é: o que acontece com uma nação que perdeu sua essência? A resposta é simples, mas devastadora: uma tragédia humana em escala colossal. Como esse colapso se arrasta, as sombras da incerteza pairam sobre o futuro de milhões. Que rumos tomará a Venezuela no meio desse cenário de desolação? O que será do futuro desse povo? E como um país que tinha tanto agora luta para encontrar seu caminho? Seguir nessa narrativa nos revelará as complexas teias da história que levaram a essa tragédia. Nos últimos anos, a Venezuela passou por uma trajetória impressionante, mas trágica.
Uma nação que um dia teve sonhos grandiosos, apoiada pelas maiores reservas de petróleo do mundo, agora enfrenta uma dura realidade de pobreza e desespero. O que aconteceu com esse país que outrora era considerado o mais rico da América Latina? Com a crise econômica se agravando, milhões de venezuelanos abandonaram sua terra natal, em busca de melhores condições de vida em países como os Estados Unidos. As tensões com o governo americano aumentaram e, enquanto isso, o povo lutava para sobreviver, enfrentando a escassez de alimentos, medicamentos e até água potável. As ruas estão cheias de pessoas que, uma vez, podiam se dar ao luxo de comprar uma cesta cheia de compras, mas hoje apenas conseguem levar um pão para casa. Ninguém acreditaria que a pobreza estaria tão presente. O que teria causado essa transformação drástica? A resposta está na dependência excessiva do petróleo. Embora essa riqueza tenha permitido um desenvolvimento significativo nas décadas passadas, a falta de diversificação econômica acabou sendo catastrófica. Na década de 1980, a queda dos preços do petróleo revelou a vulnerabilidade do país. As agitações sociais e a inflação disparada deixaram marcas profundas na sociedade venezuelana. A partir desse colapso, a esperança começou a esfriar, mas os líderes do país não aprenderam com os erros do passado. Substituindo uma crise por outra, o governo manteve o foco nas mesmas políticas falhas que o levaram à ruína. Enquanto isso, a história de uma figura controversa surge, Hugo Chávez. Ele prometeu mudar a voz do povo e distribuir a riqueza, mas suas ações muitas vezes trouxeram mais divisão do que unidade. Com seus programas sociais inicialmente bem-sucedidos, ele usou o dinheiro do petróleo para tentar resgatar os pobres. Contudo, uma série de decisões mal calculadas levou o país a um ciclo interminável de promessas quebradas e feridas abertas. Após sua morte em 2013, Nicolás Maduro assumiu o controle, prometendo manter o legado de Chávez. Mas o que fez foi trazer ainda mais repressão e um governo cada vez mais ditatorial. Ele culpou os Estados Unidos pela crise que se instalava, chamando as sanções externas de guerra econômica. Essas justificativas serviram para desviar a atenção das reais causas da desgraça do país. No entanto, o que muitos não sabem é que o verdadeiro impacto negativo dessa crise ainda se espalha sobre o futuro da Venezuela. A perda de profissionais qualificados, médicos, professores, engenheiros, deixou um vácuo que parece impossível de preencher. O que será da juventude se o sistema educacional foi dilacerado? E quando a ajuda humanitária foi tentada em 2019, o governo negou-se a recebê-la, temendo que isso fosse considerado uma rendição. Assim, a história da Venezuela está longe de ter um desfecho, e a busca por um novo começo ainda parece um sonho distante. A tragédia deste país nos ensina uma lição valiosa sobre a importância do gerenciamento responsável de recursos e a necessidade de abraçar a mudança antes que seja tarde demais. Como será o futuro da Venezuela? A esperança ainda pode renascer neste solo desgastado, ou a escuridão da miséria irá persistir? Venezuela foi um país de grandes promessas, possuindo as maiores reservas de petróleo do mundo, superando até mesmo a Arábia Saudita. Durante grande parte do século XX, parecia que o país estava a caminho de uma prosperidade sem fim. No entanto, atualmente, o povo vive em profunda pobreza. Uma nação que um dia foi a mais rica da América Latina mergulhou em um conflito devastador, e o custo vem sendo pago por seus habitantes. Milhões fugiram para outros países, incluindo os Estados Unidos, enquanto a tensão com o governo norte-americano aumentava. Agora, muitos venezuelanos enfrentam dificuldades diárias para encontrar alimento, medicamentos e até mesmo necessidades básicas como água potável e eletricidade. O que um dia comprava um carrinho cheio de compras hoje mal garante um pão. Nos momentos mais críticos, pessoas carregavam sacos enormes de dinheiro apenas para adquirir pequenos itens, e algumas lojas pararam de contar o dinheiro, passando a pesá-lo. Como um país que já foi um dos mais ricos da América Latina chegou a essa decadência? Após um breve retorno à história, voltamos aos anos 1900, quando a Venezuela era bem diferente. Na década de 1920, a descoberta do petróleo transformou tudo. Até a década de 1950, o dinheiro do petróleo chegava em abundância, transformando a nação em uma potência regional.
Cidades como Caracas vibravam com novos automóveis e uma classe média em ascensão. Os habitantes desfrutavam de um padrão de vida alto, muito superior ao de nações vizinhas. No entanto, esse crescimento desenfreado deixou sua marca. A dependência do petróleo se tornou o principal motor da economia, sem espaço para o desenvolvimento de outras indústrias. Quando os preços do petróleo começaram a cair na década de 1980, a situação se complicou rapidamente. As dívidas aumentaram, a inflação disparou e a população se revoltou contra a alta dos preços. Em 1989, a inflação atingiu 84% e Caracas viu explosões de violência que resultaram em centenas de mortos. O que poderia ter sido um novo começo não aconteceu. O governo, em vez de reformar suas práticas, continuou sua dependência do petróleo, gastando em subsídios em vez de resolver os problemas estruturais. Chávez surgiu prometendo reformar o sistema e acabou se tornando um ícone popular, mas suas promessas criaram uma nova geração de desafios. Agora, em 2023, a Venezuela vive um novo capítulo de sua história amarga. Após anos de hiperinflação e desvalorização da moeda, o bolívar se tornou um símbolo da desconfiança. Em meio ao caos, a dolarização ocorreu, e muitos começaram a negociar em dólares, pois o bolívar não tinha mais valor. Enfermos em busca de remédios ou alimentos básicos eram comuns. E o que aconteceu com o povo durante essa transformação? Muitos sobreviveram de remessas enviadas por familiares no exterior, com mais de 4 bilhões de dólares chegando anualmente do exterior. No entanto, novas barreiras sociais emergiram. Enquanto uma elite desfrutava de luxos, a maioria ainda lutava para satisfazer suas necessidades. A vida tornou-se um constante jogo de sobrevivência. Com isso, Maduro buscou estabilizar seu governo aproveitando a nova economia. Ele reabriu cassinos e relaxou o controle de preços, promovendo um crescimento econômico aparente que, de acordo com o governo, chegou a 9,3%, mas que na verdade não refletia a dura realidade enfrentada pela população. Ainda há muitos que sofrem com a desintegração da infraestrutura e com salários congelados que mal suprem suas necessidades básicas. Porém, a verdadeira pergunta que permanece é: será que a Venezuela realmente conseguiu escapar de sua queda ou as sombras do passado ainda a perseguem? A vida cotidiana agora flutua em um limbo incerto. Será que a recuperação está no horizonte ou essa luta interminável se tornará um ciclo sem fim? A situação na Venezuela continua a ser um desafio imenso. Os habitantes se viram forçados a se adaptar, cultivando comida em casa, trocando bens e desesperadamente juntando pequenas quantias para sobreviver. Essas estratégias ajudaram as famílias a aguentar, mas não conseguem consertar um sistema nacional quebrado. Enquanto isso, o governo parece alheio às soluções reais. Não houve investimentos significativos em energia solar, e mesmo em áreas como Zulia, conhecidas pelo sol intenso, as estradas estão cheias de buracos. O transporte público é praticamente inacessível, e o sistema de saúde carece de recursos. A desigualdade social só aumenta, criando um abismo entre ricos e pobres e destruindo qualquer coesão social. Nicolás Maduro, o atual líder, mantém um controle firme sobre o poder. Ele domina as forças armadas, o sistema judiciário e a economia. A pressão internacional não teve impacto significativo, e as eleições de 2024 mostraram que os votos sozinhos não podem tirá-lo do poder. Para muitos venezuelanos, a esperança deu lugar à resignação. Eles viveram promessas de reforma apenas para ver a repressão aumentar sempre que o regime se sentiu ameaçado. O futuro é uma incógnita. Alguns do setor petrolífero acreditam que novas parcerias internacionais podem reanimar a produção, se as sanções forem suspensas. Há discussões sobre novos investimentos e melhorias nas refinarias, mas, sem mudanças políticas, os investidores estão cautelosos. As eleições não devem proporcionar uma transição real nas atuais condições. Para a população comum, a esperança por grandes mudanças se transformou em um esforço diário para sobreviver. Uma alta no preço do petróleo pode trazer novas receitas, mas, sem reformas, acabará apenas fortalecendo a classe dominante, sem alcançar o povo.
As instituições estão fragilizadas, a confiança pública é baixa e os prejuízos dos anos de má gestão são profundos. A Venezuela ainda possui recursos naturais, e seu povo é resiliente e está disposto a lutar por um futuro melhor. Contudo, sem uma verdadeira mudança de liderança que priorize as necessidades da população em vez do poder, cada esforço encontrará os mesmos obstáculos. A história da Venezuela ainda não chegou ao fim. O país possui petróleo, um povo disposto a reconstruir e tem potencial para renascer. No entanto, a verdadeira questão não está apenas em reverter a economia, mas em restaurar a confiança nas instituições, uns nos outros, e na ideia de que a Venezuela pode ainda ser um lar pelo qual vale a pena lutar. O que virá a seguir? Uma nova reviravolta pode surgir a qualquer momento, e o destino desse país continua em aberto. Venezuela, uma vez repleta de promessas e riquezas, se tornou um campo de batalha entre as esperanças perdidas e a dura realidade. A era de ouro parecia eterna, até que a tragédia começou a desdobrar-se. Com a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro assumiu o controle, mas sem o mesmo carisma ou apoio popular. Em vez de trazer mudanças, Maduro insistiu em medidas que apenas perpetuaram a crise, imprimindo dinheiro a rodo, segurando subsídios e nacionalizando setores inteiros da economia. O cenário desolador se intensificou. As fazendas foram tomadas e mal administradas, levando a uma queda dramática na produção agrícola. Em 2017, a Venezuela declarou o default de 60 bilhões de dólares em dívidas, mergulhando em uma das piores hiperinflações já registradas. Em 2018, a inflação atingiu impressionantes 1.700.000%. Em poucos dias, o preço de um pão podia aumentar 10 vezes, e a poupança das famílias simplesmente desapareceu. O dinheiro tornará-se tão desvalorizado que as pessoas carregavam sacolas cheias para comprar o básico. Tentativas desesperadas do governo para controlar os preços e regulamentar a moeda só exacerbavam a crise. As prateleiras das lojas permaneciam vazias, enquanto as filas para obter alimentos ou combustível se alongavam, frequentemente resultando em frustração. As mulheres, geralmente responsáveis pelas compras, enfrentavam diretamente essas dificuldades diárias, um fardo pesado em um ambiente já insustentável. Ao mesmo tempo, a PDVSA, a estatal de petróleo, afundava em corrupção e desorganização. A produção desabou para menos de 400 mil barris diários até 2019, enquanto os vazamentos de petróleo se tornavam comuns, devastando vilarejos pesqueiros e ecossistemas. Desde 1999, cerca de 300 bilhões de dólares haviam desaparecido em contas secretas, e o gás vendido a preços irrisórios era contrabandeado para gerar lucros. Com as famílias navegando por essa tormenta, a violência proliferava, forçando muitos a deixar suas terras em busca de segurança. As manifestações populares eram sufocadas na raiz, com gás lacrimogêneo e balas sendo as armas utilizadas contra um povo desesperado. Líderes da oposição foram aprisionados ou forçados ao exílio, enquanto a mídia independente era silenciada, fechando as portas para a informação e a esperança. Como a opressão e a miséria continuarão a moldar o futuro dessa nação outrora rica? A história de Venezuela é uma lição sobre o que acontece quando uma riqueza imensa se transforma em um fardo insuportável. Venezuela, um país que um dia foi conhecido por seus grandes sonhos e vastas reservas de petróleo, enfrenta uma dura realidade. Durante praticamente todo o século XX, parecia que o país estava destinado a gozar de prosperidade contínua. Porém, essa história de riqueza foi substituída por uma crise econômica profunda, deixar os venezuelanos em uma situação desesperadora. Hoje, milhões de cidadãos vivem na pobreza extrema, lutando para conseguir alimentos e medicamentos básicos, como água potável e eletricidade. O que um dia era capaz de comprar uma cesta cheia de produtos, hoje mal cobre o preço de um simples pão. Em um ponto crítico da crise, as pessoas carregavam sacos repletos de dinheiro para adquirir itens simples, e algumas lojas pararam de contar o dinheiro, preferindo pesá-lo. A diferença entre o que a Venezuela poderia ter se tornado e o que é agora é chocante. E como uma nação que foi uma das mais ricas da América Latina se tornou tão fragilizada? Para entender essa história, precisamos voltar às origens. Nos anos 1900, a Venezuela era um lugar diferente.
O cenário mudou na década de 1920, quando o petróleo começou a mudar tudo. Na década de 1950, o país estava inundado de dinheiro do petróleo, transformando cidades como Caracas em centros de prosperidade, onde uma nova classe média surgia. A riqueza por pessoa na Venezuela era uma das mais altas da América Latina, superando até algumas nações da Europa. No entanto, essa dependência excessiva do petróleo se tornou o maior desafio. A queda dos preços do petróleo nas décadas seguintes, especialmente nos anos 80, revelou as vulnerabilidades do país. Com dívidas crescentes e uma população insatisfeita, o governo continuou a ignorar as falhas estruturais. Mesmo com uma leve recuperação econômica, a falta de diversificação deixou a economia vulnerável a novos choques. Em 1998, Hugo Chávez surgiu, prometendo reformar o sistema e redistribuir a riqueza do petróleo, conquistando a atenção dos desfavorecidos. Embora suas políticas tenham trazido melhorias temporárias, a dependência do petróleo e a falta de investimento em outros setores acabaram por apresentar um preço. A dolarização das economias paralelas, embora tenha trazido alívio, também expôs a fragilidade do Bolívar. E enquanto tudo isso acontecia, a pressão internacional aumentou. Com a imposição de sanções nos anos finais de 2010, o país enfrentou uma nova batalha. Agora, não apenas a corrupção interna, mas também a luta contra um cerco global. As sanções começaram a cortar a linha vital do petróleo e a economia, entrando em colapso. O regime, buscando sobrevivência, virou-se para aliados inesperados como Rússia e China, solidificando acordos arriscados. Mas que custo teve a sobrevivência? Estas parcerias significaram uma perda de autonomia e um aumento do controle interno, além de danos ambientais de longo prazo. Mesmo com a ajuda externa, a produção de petróleo continuou a cair, o Bolívar, uma vez símbolo de orgulho, se tornou um alerta de hiperinflação. Ao final dessa trama, a pergunta que fica é: será que a história da Venezuela nos oferece uma lição sobre a fragilidade da dependência? Com tantas reviravoltas e mudanças de perspectiva. O que o futuro reserva para esse país que já foi considerado a estrela brilhante da América Latina? Venezuela, uma nação outrora próspera, rica em petróleo, agora se encontra em meio a um verdadeiro pesadelo econômico. Como um país que tinha mais petróleo que a Arábia Saudita, ele parecia estar destinado a uma abundância interminável. Porém, isso é apenas uma fração da história. A transição de um paraíso de riquezas à pobreza extrema é uma narrativa complicada, marcada por decisões desastrosas e uma luta pela sobrevivência. Após a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu o controle, prometendo continuar seu legado, mas ele não possuía a mesma força ou apoio popular que seu antecessor. Em vez de implementar mudanças urgentes, Maduro optou por seguir o mesmo caminho, imprimindo dinheiro e mantendo subsídios que apenas mascaravam a deterioração econômica. Assim, os problemas se intensificaram. As propriedades foram tomadas e mal administradas, resultando numa queda acentuada da produção agrícola. Ao chegar em 2017, a situação se tornará alarmante. O país entrou em falência com uma dívida de 60 bilhões de dólares. O caos econômico culminou em uma hiperinflação sem precedentes, onde em 2018, a inflação alcançou a estrondosa marca de 1,7 milhão%. Os preços dobravam em questão de dias, e até um simples pão podia custar 10 vezes mais em apenas uma semana. As economias das pessoas se esvaíam, levando os cidadãos a carregar sacos de dinheiro apenas para comprar itens básicos. O governo, em sua tentativa de controlar a crise, lançou mão de regras de preços e de moeda, mas isso apenas agravou a situação. As prateleiras das lojas, incapazes de vender devido às novas diretrizes, ficaram vazias, resultando em filas intermináveis de pessoas à espera de alimentos, medicamentos e combustíveis, muitas vezes saindo de mãos vazias. As mulheres, que tradicionalmente cuidavam das compras familiares, eram as mais afetadas nesta luta diária pela sobrevivência. Enquanto isso, a PDVSA, a estatal de petróleo, deteriorava-se rapidamente. Anos de corrupção e má gestão reduziriam a produção a menos de 400 mil barris por dia em 2019.
Vazamentos de petróleo eram cada vez mais comuns, devastando vilarejos pesqueiros e a vida selvagem, enquanto as águas tóxicas se espalhavam pelos rios e áreas costeiras. A corrupção permeava todos os níveis. Aproximadamente 300 bilhões de dólares desapareceram em contas secretas desde 1999, com o gás vendido a preços irrisórios sendo contrabandeado para o exterior. As gangues e oficiais militares dominavam o acesso a alimento e combustível, dificultando ainda mais a vida dos venezuelanos. O aumento da violência levou a um êxodo massivo de famílias em busca de melhores condições. Apesar da crise, Maduro respondia com repressão brutal, manifestantes enfrentavam gás lacrimogêneo e balas, líderes da oposição eram encarcerados ou forçados ao exílio, e a mídia independente era silenciada. A desolação de uma nação antes vibrante é um lembrete sombrio das consequências de decisões desesperadas e de uma governança perdida. A pergunta que fica é: até quando o povo de Venezuela vai suportar essa dolorosa realidade? Venezuela, uma nação que já foi um farol de prosperidade, agora se encontra em um abismo de desespero e pobreza. O país, que detinha as maiores reservas de petróleo do mundo, vive hoje um colapso econômico catastrófico. O que aconteceu com esse gigante sul-americano, que parecia destinado ao sucesso eterno? Os cidadãos de Venezuela estão enfrentando uma realidade alarmante. Após anos de um contexto político e econômico turbulento, milhões de venezuelanos já deixaram sua terra natal, em busca de segurança e melhores condições de vida em outros países, como os Estados Unidos. Enquanto isso, o governo mobiliza suas forças armadas em resposta ao aumento da tensão com potências estrangeiras. Mas o que gerou este caos? A escassez de alimentos, medicamentos e até mesmo serviços básicos como água potável e eletricidade se tornou uma tragédia no cotidiano dos venezuelanos. O que antes comprava cestas de produtos hoje mal permite a aquisição de um pão. Durante os piores dias da crise, as pessoas carregavam sacos enormes de dinheiro apenas para fazer compras simples. No auge da crise, algumas lojas pararam de contar o dinheiro e optaram por pesá-lo, tamanha a desvalorização da moeda. A diferença entre o que a Venezuela poderia ser e o que realmente é tão gritante que parece que vivemos em dois mundos distintos. Para entender como um dos países mais ricos da América Latina chegou a este ponto, é preciso viajar no tempo. No início do século XX, a Venezuela começou a transformar-se com a descoberta do petróleo. Na década de 1950, a entrada de dinheiro do petróleo mudou a face do país. Cidades como Caracas prosperavam, enquanto a classe média crescia e vivia confortavelmente. A renda per capita estava entre as mais altas da região. Mas a dependência excessiva do petróleo trouxe consequências drásticas. Quando os preços do petróleo caíram na década de 1980, a economia despencou. A inflação explodiu, e as consequências foram brutais. A insatisfação popular culminou em revoltas que deixaram centenas de mortos. O que deveria ser uma bênção transformou-se numa maldição. Na esfera política, a insatisfação popular fez surgir novas lideranças, como Hugo Chávez, que prometeu reformar o sistema e redistribuir a riqueza. Mas a ascensão de Chávez também teve seus desafios. A busca por controle absoluto sobre os recursos e a economia levou a decisões que debilitariam o setor petrolífero a médio e longo prazo. Mas o que poucos esperavam era que a entrada de sanções ocidentais na década de 2010 levaria a Venezuela ao fundo do poço. Sancionada, a nação ficou à margem do sistema financeiro global, perdendo bilhões de dólares em receita. Este enfraquecimento econômico fez com que muitos críticos argumentassem que as sanções apenas aprofundavam a crise humanitária. Por outro lado, apoiadores acreditavam que essas medidas eram essenciais para pressionar um regime corrupto. Neste cenário devastador, suprimentos de países como Rússia, China e Irã começaram a chegar. No entanto, esses novos aliados exigiram acordos e concessões que comprometeram ainda mais a autonomia da Venezuela. O ausente crescimento na produção do petróleo refletiu rapidamente na moeda nacional, que passou de símbolo de orgulho a um aviso sobre os perigos da hiperinflação. Com tudo o que aconteceu, a pergunta permanece: será que há esperança de recuperação para a Venezuela? A resposta a esse dilema está nas mãos de seu povo.
Agora, eles enfrentam não apenas a luta pela sobrevivência, mas também a busca por um futuro que ainda parece distante.